Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre a segunda parte da farmacodinâmica, que é o papel dos segundos mensageiros, né? Ou também conhecido como teoria dos receptores. Então não esquece de preparar teu ambiente de estudo, prepara aí, pega teu caderno, tua caneta, teu tablet, né? Que hoje os alunos eles estão mais chiques na hora de estudar, então você pega aí teu tablet, pega toda a sua estrutura aí, vai para um lugar silencioso, bota o fone de ouvido, ó, e vem que a aula tá legal. Vamos nessa? Bom, é o seguinte. Quando a gente fala de segundos mensageiros, uma parte importante é você lembrar que os segundos mensageiros são aquelas moléculas produzidas a partir da interação fármaco-receptor. Então, toda vez que um fármaco ele se liga num receptor, ele gera uma transdução de sinal ou amplificação de sinal, pode ser assim também, tá? Essa amplificação gera segundos mensageiros, que são substâncias químicas que vão desencadear reações bioquímicas dentro da célula, e essas reações bioquímicas, uma vez desencadeadas, vão gerar os efeitos biológicos, que são os efeitos necessários, ou efeitos farmacêuticos, farmacoterapêuticos, ocasionados pela presença daquela substância naquele meio, tá bom? Então vamos nessa. Tio, o que a gente vai ver? O primeiro grupo de receptores que nós vamos estudar são os canais iônicos. Lembrando, o que é um canal iônico? Aqui tem a membrana da célula, olha só, a membrana da célula aqui, pá. E aqui nós temos um canalzinho mesmo. Vou desenhar aqui um canalzinho bem desenhadinho aqui, né? Parecendo um osso, Tá aqui o canalzinho, beleza? Esse canal é chamado de canal iônico por quê? Porque um íon passa por ele. Pode ser que íon, professor? Pode ser sódio, pode ser cálcio, pode ser magnésio, certo? Então existem vários íons que podem estar direcionados por um canal iônico. Quando esse íon passa aqui por dentro, esse íon vai gerar aqui um efeito biológico. Por quê, professor? Porque ao passar, ele vai ocasionar aqui uma despolarização. Professor, me explica aí melhor o que seria uma despolarização? Seria a inversão de cargas, basicamente. Como assim, professor? Inversão de polaridade. Imagine que aqui fora a célula estivesse positiva e dentro negativa. Quando os íons eles são transportados, ocorre aí uma inversão de cargas. E essa inversão seria ocasionada por uma entrada de íons. Essa entrada geraria aí então um efeito biológico. Essa entrada também gera uma série de mudanças bioquímicas, inclusive na atividade celular, minha gente. E essa mudança na atividade celular gera uma resposta. Então a gente tem que a porção extracelular dos canais iônicos disparados por ligantes, em geral, contém o local de ligação, ó, tá aqui, né, ó, o local de ligação. Esse local normalmente é ativado por um neurotransmissor, perfeito? Em geral, o canal ele está fechado, até que o receptor seja ativado. Então, ó, o canalzinho está fechado aqui. Quando esse receptor é ativado, quando ocorre a ativação, esse canalzinho que estava fechado, agora ele vai ser aberto. E quando ele é aberto, os íons acabam sendo conduzidos, né? Então, um agonista que abre brevemente o canal por poucos milissegundos. Lembrando que esse canal aqui, gente, ele não pode ficar aberto o tempo inteiro, porque senão a célula vai se encontrar hiperpolarizada, tá bom? Então ele se abre e logo em seguida ele se fecha, tá bom? Durante um curto período de tempo. Dependendo do íon conduzido, olha ele aqui, através desses canais, os receptores mediam diversas funções, incluindo neurotransmissão e contração cardíaca muscular. Por exemplo, os neurônios pré-sinápticos, né, que são aqueles que estão antes da fenda sináptica, esses neurônios eles são mediados normalmente por cálcio. Então, quando ocorre o influxo de cálcio, ocorre ali uma atividade daquele neurônio, né? Uma atividade neuronal. Então, por exemplo, a estimulação do receptor nicotínico, que é sensível à nicotina, pela acetilcolina, resulta em influxo de sódio, ou seja, entra sódio, e efluxo de potássio, sai potássio, gerando um potencial de ação no neurônio ou contração do músculo esquelético. Então, percebe que o transporte desses íons faz com que determinadas ações possam acontecer. Show? Beleza? Quando a gente fala de receptores acoplados à proteína G, é necessário que você se lembre que nós estamos tratando de receptores chamados de metabotrópicos. Então nós temos os receptores ionotrópicos e nós temos os receptores metabotrópicos. Os receptores metabotrópicos, normalmente, a gente trata como a família dos receptores acoplados à proteína G. Mas não. Tanto os receptores acoplados à proteína G, quanto os receptores que são acoplados a uma enzima, como também os receptores intracelulares, são chamados de receptores metabotrópicos. Por quê? Porque vai ocorrer uma mudança na conformação desses receptores. Pode ser, por exemplo, uma automudança de conformação, quando o próprio receptor altera sua estrutura por uma fosforilação, por exemplo, ou pode ser uma mudança conformacional em outras proteínas próximas. Essas mudanças conformacionais em outras proteínas próximas
vão gerando também segundos mensageiros. No caso dos receptores acoplados à proteína G, a gente tem basicamente 3 tipos de proteína G funcionando. A proteína GS, que a gente chama de proteína G estimulatória, a proteína G chamada de GI, que ela é G inibitória, por assim dizer, e a proteína GQ, que essa está acoplada a fosfatidildinositol, né, ou IP3. Então ela vai aí trabalhar com outra via, né, que é a via da fosfolipase C, trabalhando de maneira que a reestimulação da proteína GQ ela é um pouquinho diferente das demais, mas não diferente sob o ponto de vista da proteína, diferente do ponto de vista da resposta. Por quê? Porque a proteína G ela é formada por 3 subunidades, alfa, beta e gama. Cada uma dessas subunidades vão ter uma atividade diferente. Normalmente o receptor, o ligante, né, o agonista, o fármaco, se liga na subunidade alfa e vai mudando a conformação das demais. Então, um efetor comum, por exemplo, ativado por proteína GS, inibido por GI, então percebe? Então, ativado por GS, inibido por GI. Então, vamos notar aqui, ó, GS estimula, GI inibe, ó, inibe, beleza? E a GQ, ela tem um outro formato, tá ligado a fosfo-C, beleza? Desencadeia fosfo-C. Tanto a GS quanto a GI, minha gente, elas estimulam e elas têm como característica inibir ou estimular a produção do AMP cíclico. Esse AMP cíclico, ele é um segundo mensageiro. Então, o AMP cíclico é um segundo mensageiro formado pela estimulação da proteína GS ou pela inibição da proteína GI. No caso da inibição da proteína GI, inibe-se a formação de AMP cíclico, beleza? Então, ó, a GQ ela já não ativa via do AMP cíclico, ela vai nas vias da fosfolipase C, gerando 2 outros segundos mensageiros. O trifosfato 1,4,5 de inositol, que é o IP3, e o diacilglicerol, que é o DAG, né? Então, ativa GQ, fosfolipase C, aumenta a produção de IP3 e DAG. O DAG e o AMP cíclico ativam diferentes proteocinases no interior da célula, levando a uma miríade de efeitos fisiológicos, ou seja, uma grande quantidade de efeitos fisiológicos. Dependendo do efeito fisiológico e da célula que nós estamos tratando, é que a gente observa qual foi o receptor que foi estimulado. Já o IP3 ele vai regular a concentração de cálcio livre dentro da célula, bem como algumas outras proteinocinases. Então, proteinocinases está ligado diretamente à fosforilação. Então, tem que observar que ocorrem fosforilações sucessivas e essas fosforilações sucessivas são respostas à formação desses segundos mensageiros. Então aqui eu trouxe para vocês um exemplo clássico de como é que isso funciona, tá? Então, olha para cá. Primeiro, o receptor não ocupado, ele não interage com a proteína GS, né? Então tá aqui o espaço extracelular de boa. Aí vem aqui, ó, o hormônio, o neurotransmissor ou o fármaco, né? Pode vir um fármaco aqui também. Quando esse fármaco se liga, né, no receptor acoplado à proteína G, bum, ativa. Quando ela é ativada, ela vai produzir o quê? Lembra? Ela vai produzir adenilato ciclase ou AMP cíclico, né? Então ela vai converter GTP em GDP, ou seja, quebra aqui, utiliza-se um ATP, ó. O receptor se liga à subunidade alfa, ativa a adenilato ciclase. Essa adenilato ciclase, uma vez ativada, né? Ativa, ela vai converter a AMP cíclico em AMP cíclico mais fosfato inorgânico, né? Vai quebrar aqui o GTP, formando a AMP cíclico mais fosfato inorgânico. Isso desencadeia, através da formação do AMP cíclico, uma série de atividades intracelulares, né? Formação dele como segundo mensageiro. Logo em seguida, essa proteína, ela termina sua ação, então a adenilato ciclase, ela é inativada, volta à sua forma inativa, e a proteína retorna à sua conformação inicial. Por isso que são chamados de receptores acoplados à proteína G, porque interagem com essa proteína e, consequentemente, são metabotrópicos porque geram uma série de respostas intracelulares obrigatórias nesse caso. Lembrando, quando se trata de GS, formação de AMP cíclico, quando se trata de GQ, formação de fosfolipase C, consequentemente, forma diacilglicerol DAG e, consequentemente, depois aumenta o influxo de cálcio. Beleza? Bom, quando se trata agora de receptores ligados a enzimas, então aqui nós já temos um mecanismo diferente. No anterior nós tínhamos receptores acoplados à proteína G, agora nós temos um receptor ligado à enzima. Para quem não lembra o que é uma enzima, é uma proteína que tem capacidade catalítica, né? Ela catalisa uma reação química. Isso quer dizer que ela converte determinado substrato em um determinado produto. Então essa família de receptores vai consistir em uma proteína que pode formar dímeros ou complexos de subunidades múltiplos. Conversão catalítica. Quando elas são ativadas, esses receptores sofrem alterações conformacionais, ou seja, mudam
a forma como eles estão no espaço, resultando em aumento da atividade enzimática no citosol, dependendo da estrutura e função. A resposta à ligação nesses receptores ligados a enzimas pode durar minutos ou até horas, dependendo do tipo, pode ser dias, tá? Determinado pelo ligante e pelo tipo de receptor. Já os receptores ligados a enzimas mais comuns são o fator de crescimento epidermal, fator de crescimento de plaqueta, peptídeo natriurético atiral, insulina e outros. Eles têm atividade tirosinocinase. Para quem não lembra, pessoal, resíduos de tirosina é um aminoácido que ele está presente nas nossas proteínas e resíduos de tirosina são facilmente fosforilados. E isso faz com que esses resíduos, ao serem fosforilados, eles possam desencadear atividades biológicas, né? Demandas bioquímicas, cascatas bioquímicas. O receptor ativado fosforila resíduos de tirosina nele próprio e em outras proteínas específicas. Lembrando que a tirosina, como ela está presente em várias proteínas, isso pode acontecer na própria enzima, né? Que a gente chama de autocatálise, né? Ou também autorregulação, como também em outras enzimas, né? Outras proteínas fora. Professor, e como é que isso funciona? Eu vou demonstrar isso para vocês utilizando como exemplo o receptor de insulina. Para quem não lembra, pessoal, a insulina ela é um hormônio, beleza? E qual é a função básica da insulina? A insulina tem como função básica promover a permeabilidade de glicose através desses receptores. Normalmente, esses receptores de insulina eles têm um nome, são chamados de receptores GLUT. O mais abundante no nosso organismo é o GLUT4, que é o que tem a maior sensibilidade à insulina. É tanto que quando você faz um exame, esses exames eles podem determinar até como esses receptores estão sensíveis à insulina. É válido lembrar que basicamente nós temos dois tipos de diabetes, né? Aquela na qual você não produz a insulina, que a gente chama de diabetes juvenil ou imunopatológica, e você tem a diabetes mellitus tipo 2, que é quando você produz a insulina, mas você é resistente. Professor, de onde é que vem essa resistência? Tá aqui, você tá vendo do receptor, tá bom? Então tá aqui o receptor de insulina inativo, ó, olha ele aqui. E aqui a gente tem uns resíduos de tirosina nessas, isso aqui é uma proteína, tá? Tem vários resíduos de tirosina. Ela tem aqui o enxofre, né, as ligações de sulfeto e tudo mais. Lá vem a insulina se liga, estimula a atividade tirosinocinase do receptor no domínio da subunidade alfa. Esse receptor, por sua vez, estimulado, ele começa a fosforilar a tirosina. Olha aqui, ó, a tirosina começa a fosforilar. Esses resíduos, eles podem se autofosforilar ou elas podem fosforilar outras proteínas, como, por exemplo, os substratos dos receptores de insulina. Isso faz com que se ative múltiplas vias sinalizadoras e essas vias sinalizadoras pelos substratos do receptor de insulina promove as ações biológicas que a insulina tem, como, por exemplo, aumento da permeabilidade de glicose nesses receptores, né? A glicose começa a passar com mais facilidade. Essa glicose passando com mais facilidade reduz a glicemia no leito vascular, né? Ou seja, você fica com menos glicose na corrente sanguínea, combinado? E por último, nós temos aqui os receptores intracelulares. Como o próprio nome já diz, esses receptores eles estão dentro da célula. Lembrando, pessoal, para que um fármaco entre na célula, ele tem que ser muito lipofílico, tá? Não são todos os fármacos que vão agir por todos esses mecanismos. No caso dos receptores intracelulares em específico, só vão agir lá dentro fármacos que são muito lipossolúveis, por exemplo, como os hormônios. Então, a quarta família de receptores difere consideravelmente das outras três, pois o receptor é inteiramente dentro da célula. E, portanto, o ligante precisa se difundir para dentro da célula para interagir com ele. Para ele conseguir se mover através da célula, ele deve ser suficientemente lipossolúvel. Ele já tem que ter passado por todas aquelas fases farmacocinéticas e agora ele tem que ser ainda lipossolúvel o suficiente para conseguir entrar na célula. Vê como é difícil. O alvo primário é a transcrição do núcleo na célula. Lembra? O DNA, ele se transforma em RNA e depois ele promove a formação de uma proteína, certo? A transformação de DNA em RNA a gente chama de transcrição, beleza? A transformação de RNA em proteína a gente chama de tradução. Então, resumidamente, quando você tem um fármaco que usa receptores intracelulares, você quer alterar a transcrição. Essa transcrição, por sua vez alterada, vai contribuir para a formação de uma proteína em específico. Por exemplo, o uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos, por exemplo, é justamente para alterar essa transcrição. O problema é que essa transcrição, uma vez alterada, você aí começa a ter problemas endógenos também, como, por exemplo, ginecomastia, problemas relacionados às gônadas. Então, você precisa muito bem saber o que está fazendo, porque na mesma proporção que os efeitos acabam aparecendo, principalmente por conta de transcrição,
você também vai ter problemas relacionados à fisiologia do seu corpo, tá? Então a fixação do ligante com seu receptor geralmente ativa o receptor por meio da dissociação de uma variedade de proteínas. O complexo ligante-receptor, uma vez ativado, se desloca até o núcleo, onde se dimeriza, né? Formando dois dímeros. Dois dímeros são duas partes semelhantes, tá? E isso regula a expressão gênica. A ativação ou inativação desses fatores causa transcrição do DNA em RNA, acabei de explicar lá em cima, e a translação do DNA, do RNA em diversas proteínas, né? Que a gente chama de tradução. Professor, mostra isso melhor? Mostra. Então imagina aqui, ó. Um fármaco muito lipossolúvel, como por exemplo um hormônio sintético, ele vai aqui pegar o receptor inativo, se acopla a ele. Ao se acoplar, esse complexo fármaco-receptor adentra o núcleo celular. Ao adentrar o núcleo celular, ele se liga à cromatina, ativando uma série de transcrição de genes específicos. Esses genes, por sua vez transcritos, vão formar RNAs mensageiros, que vão ser traduzidos em proteínas específicas, que vão gerar os efeitos biológicos desejados. Lembrando que aqui eu estou explicando para você apenas como é que eles agem. Professor, quais são os efeitos adversos mais? Isso a gente precisa ver de acordo com cada tipo de fármaco, com cada classe que a gente vai estudando ao longo do tempo, beleza? Bom, minha gente, nessa aula era isso que eu tinha para dizer a vocês. Espero que vocês tenham gostado desse momento. Nos vemos em um próximo e até lá!